Fala galera, seja bem-vindo ao canal Quitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje a gente vai falar de curto e médio prazo, tá? Para a gente entender quais podem ser as próximas direções do Bitcoin, tá? A gente vai trabalhar com dados, a gente vai trabalhar com probabilidade e não com achismo. Então, a gente vai analisar isso no vídeo de hoje, beleza? Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, beleza? Bom, mas chega de papo, bora direto aí pro price action para a gente entender o que está acontecendo. Primeiro ponto, essas duas linhas brancas que você está vendo aí são exatamente as linhas que estão travando o preço. Não acredito que a gente vai sair de dentro dessa congestão, né? Estamos em uma lateralização no médio prazo. Saca só, se a gente olhar exatamente para um time frame aí semanal, se a gente olhar ali ó, desde março, a gente vai ver que estamos em um movimento lateral. Médio prazo, nós estamos em um movimento lateral. Curto prazo, nós estamos em tendência de alta, tá? Essa daqui não é uma tendência de alta com muita força, é uma tendência de alta ali mais sensível, beleza? Onde a gente perde os topos anteriores, mas a gente não chega a perder os fundos anteriores, tá? Eu acredito que a gente pode continuar subindo aqui com calma até a gente chegar nesses 30 mil dólares ali lá para o final do ano. Não acredito que a gente vá romper os 31 mil dólares, como eu também não acredito que a gente vai perder os 25 mil dólares, tá? Já mostrei várias vezes para vocês, através de dados on-chain, que os 25 mil dólares é o suporte mais forte que nós temos nesse momento. Não vejo o preço do Bitcoin chegando nos 20 mil dólares, quem dirá voltando para os 15 mil dólares. Beleza? Então, eu espero que a gente vá ficar preso dentro dessa região. Da mesma forma, eu também sei que os 30 mil dólares, através dos dados on-chain, é a região de resistência mais difícil. Os 25, o suporte mais difícil, os 30 mil dólares, a resistência mais difícil. Se eu sei exatamente disso, não dá para acreditar que o mercado vai sair rompendo exatamente nesse momento. Acredito que a gente ainda vai precisar de grandes movimentações, isso pode acontecer no ano que vem, com a virada do ano. Eu não sei se vocês sabem, mas geralmente a virada do ano ela tem uma entrada de capital muito forte, tá? Porque empresas refazem seu balanço ali, a gente tem fechamento do último quarter aqui nos Estados Unidos, então a gente começa a ter movimentações nos mercados financeiros. Só olhar para o começo desse ano, você vai ver que a alta ela engatou em janeiro, tá? Além disso, 2024 a gente tem um halving acontecendo também. Em 2024 a gente vai ter redução da taxa de juros. 2024 parece que vai ser um ano bem tranquilo. 2022 foi péssimo, foi doloroso, machucou muita gente. 2023 foi um ano onde 6 meses foi bem de boa, bem tranquilo, bem positivo. Os primeiros 6 meses desse ano foi muito bom para o Bitcoin. A gente teve uma alta de 100%. Os últimos 6 meses, né? A gente está vencendo os últimos 6 meses nesse momento. A gente tem um sentimento ali mais lateral. A gente não tem tanto uma direção, não está aquela coisa tão positiva, mas também não está aquela coisa tão negativa como foi 2022. E 2024, a gente tem aí perspectivas de ser um ano bem melhor, beleza? Bom, mas a gente falando aqui do nosso médio prazo e do nosso curto prazo, tá? Médio prazo a gente está dentro dessa tendência lateral. Curto prazo, eu espero que o Bitcoin ele vá fazer uma retração nos próximos dias, tá? Eu espero que ele vai voltar ali para casa dos 27 mil dólares. Por que eu espero que ele vai voltar para casa dos 27 mil dólares? Porque se a gente analisar esse movimento de alta que nós temos aqui, a gente vai ver que ele está voltando até 0,618 de Fibonacci nas suas retrações. Todas as retrações que ele teve aqui, ele voltou até 0,618 de Fibonacci. Se a gente respeitar o que está acontecendo, né, respeitar esse movimento, respeitar essa tendência, a gente tem ali mais ou menos 28, 27 mil dólares, sendo 0,618 de Fibonacci. Isso daqui para o curto prazo. Quando eu olho para os dados on-chain, eu também vejo que a gente tem sinais de não compra nesse momento. Vou mostrar isso daí para vocês.
Mas eu espero que o preço do Bitcoin ele venha a fazer um pullback aqui. Nesse pullback, ele vai nos entregar mais uma pernada ali de alta. Não uma pernada com muita força, com muito vigor, para a gente já ir lá nos 31 mil dólares. Não acredito que vai ser uma pernada. Pode buscar os 30 mil dólares ali, pode buscar essa ponta dessa agulhada aqui, depois fazer um novo pullback. Mas isso daqui a gente precisa ir analisando passo a passo, beleza? Se você me perguntar, Gui, você acha que nesse momento para o médio prazo, e aqui eu estou falando das pessoas que estão pensando em swing trade, tá? Não estou falando das pessoas que estão pensando em hold. As pessoas que estão pensando em hold, cara, 27, 28, 25, 20 mil dólares não faz diferença nenhuma. Porque você está pensando em hold. Você está pensando em 2, 3 anos para você ficar com essa posição aí dentro da sua carteira. Você está falando que lá para 2025 você vai começar a vender. Então não faz diferença nenhuma. Você tem que saber separar as suas carteiras. Você tem que saber separar as suas expectativas também. Olha só, eu sempre falo para vocês, eu tenho mais de uma carteira. Eu não tenho uma, duas, eu tenho várias carteiras. Tem carteira de hold, tem carteira da comunidade on-chain, tem carteira da Rumo ao Milhão, tem carteira de trade, cara, tem várias carteiras, tem carteiras de altcoin, a gente tem que saber separar o nosso capital. Maior banca, obviamente, vai estar no capital de longo prazo. Menor banca vai estar no capital de trade. Não misture as carteiras, porque se você misturar, você sempre vai ficar confuso. Porque saca só, se você olha aqui exatamente para um médio prazo, você vê que a gente está em tendência lateral. E se você pega e você dá um zoom out, você olha ali mais para um gráfico semanal, você vai ver que, cara, a gente está em uma tendência de alta. Se você olhar ali para um gráfico mensal, por exemplo, cara, a gente já está falando ali de expectativas bem futuras mesmo, bem longo prazo, a gente está em plena tendência de alta em um gráfico mensal. A gente só fez um pullback aqui em um gráfico mensal. Então, se você for olhar para isso, para um gráfico semanal, um gráfico de mensal, você vai ver que as informações elas são bem diferentes de um gráfico diário. Ainda mais se você entrar para um gráfico intradiário. Olha só, se você entrar para um gráfico intradiário, 4 horas aí, você vai ver que a gente está vivenciando uma lateralização nesse momento. Então você não pode misturar as carteiras porque cada expectativa que você tem, né, cada time frame que você olha, 1 hora, diário ou semanal, você tem uma expectativa diferente de realizar aquela posição, uma expectativa na linha do tempo. Então, por isso que é bom a gente sempre separar as nossas carteiras, beleza? Para quem está pensando no swing trade, aqui para mim não é um ponto de compra. Para mim, aqui é um ponto de realização de lucro. Por que é um ponto de realização de lucro? Primeiro ponto, a gente bateu no price action aqui, um topo. Quando a gente olha exatamente para o RSI, a gente vê que construímos divergência no RSI. O RSI está andando de lado ali, quase caindo, enquanto o preço está subindo. A gente tem uma divergência no price action. Se eu olho para os dados on-chain, a gente vai ver que estamos dentro de uma zona de realização de lucro. Essas barras verdes aqui que nós temos. Qual que é o bom ponto para a gente comprar quando estamos falando em swing trade, que vai levar ali algumas semanas, quiçá um mês ali dentro de uma posição? A gente compra dentro das zonas vermelhas, onde a gente está tendo panic sell, onde a gente está tendo realização de prejuízo, onde as pessoas estão vendendo aquele ativo mais barato do que elas pagaram. Você quer comprar uma casa mais barata do que o preço de mercado? Você quer vender sua casa mais caro do que o preço de mercado? Seu carro também, tudo você quer. E quando você compra algo em meio a uma crise, que a pessoa está desesperada, sei lá, o fulano perdeu o emprego ali, você vai ver que o preço do carro dele vai estar mais barato do que se ele só quisesse trocar de carro, do que se ele não estivesse apertado. Então, quando a gente olha para essas zonas, a gente pensa da mesma maneira. Quando as pessoas estão realizando prejuízo, elas estão vendendo mais barato do que aquele ativo vale. Então, quando a gente fala em médio prazo, em swing trade, a gente sempre tem que procurar por compras dentro dessa zona vermelha, onde as pessoas estão realizando prejuízo. Olha só, se a gente analisar o MVRV intradiário, tá? Esse MVRV aqui é um MVRV para a gente poder tradear o ativo, diferente do MVRV cíclico, tá? Mas olha só, se a gente analisar o MVRV intradiário, a gente vai ver que chegamos na zona de realização de lucro desses últimos topos que nós tivemos, dessa movimentação de alta, onde a gente saiu ali de setembro,
dos 25 mil dólares, depois foi para 27, voltou 26, 28, 27, e aí a gente bateu os 30 mil dólares. Olha aqui, a gente chegou dentro da zona de realização de topo, exatamente essa zona de um passado recente. E, inclusive, se a gente der um zoom out, a gente vai ver que essa zona tem sido uma zona de realização de lucro, não só desse passado recente, mas de todo esse nosso bear market que nós tivemos em 2022. Olha só, quando a gente chegou dentro dessa zona aqui, quando a Luna Foundation ali quebrou, né? Não, aqui foi antes da Luna Foundation quebrar, Luna Foundation quebrando, 3AC quebrando. Antes da Luna Foundation quebrar ali, quando a gente estava entrando exatamente ali no nosso bear market, veja que os repiques, eles foram até essas regiões aqui do MVRV intradiário de 30 dias. Depois que a gente teve a 3AC quebrando, a gente também teve repique até dentro dessa linha cinza que eu tracei aqui para vocês. Olha só, a gente veio dentro dessa região, depois que a FTX quebrou, a gente subiu ali, né, saiu dos 15.600 e foi parar nos 17.800, a gente também bateu cabeça dentro dessa região aqui. Somente as 3 últimas pernadas fortes do mercado, ela varou essa região, tá? Quando a gente olha ali desde janeiro, aqui a gente já tá falando de uma pernada mais semanal, tá? E aí aqui a gente pode olhar para outro MVRV, por exemplo, de 90 dias, tal. A gente não precisa olhar para o de 30 dias. O de 30 dias ele tá me mostrando exatamente esse período mais curto, tá? Mais pensando no swing trade. Olha só como que a gente está dentro dessa zona aqui também. Então, dentro dessa zona aqui, a gente tem potenciais realização de lucro, tá? Quando a gente olha como investidor, o que a gente quer? Cara, a sua função aí do outro lado, ela é simples, comprar e vender. O que você precisa fazer? Você precisa comprar quando o seu risco ele está menor e você precisa vender quando o seu risco está maior. Se o risco ele está elevado, onde tem vários players que podem realizar, podem vender, esse não é o momento de você comprar. Esse é o momento de você vender. Se você não tem posição, simplesmente espera, porque vai chegar o momento onde o risco vai estar baixo. Ou seja, olha só, eu estou te mostrando na análise que a gente tem riscos elevados, price action, com divergência, a gente está em zona de realização de lucro, a gente está com o MVRV intradiário em região onde os traders eles vão realizar. Pode ser que nos próximos dias a gente comece a ver divergência dentro do MVRV intradiário. O que seria essa divergência? Olha só, a gente tem o MVRV intradiário caindo, enquanto o preço do Bitcoin aqui, ó, ele ainda estava andando de lado dentro dessa região. Isso pode acontecer aqui nos próximos dias, tá? Mesmo que o preço continue subindo, a gente vai construir essa divergência aqui no MVRV intradiário. Ou seja, não é uma boa região para a gente comprar. Cara, quando a gente estava aqui embaixo, eu estava falando bastante aqui no canal sobre compra, porque eu tenho um perfil de comprar queda, tá? Eu não tenho um perfil de comprar alta, eu tenho um perfil de comprar queda. Diante disso daí, cara, a gente olha para compras exatamente quando o preço do ativo está caindo. Inclusive, olha só, nosso indicador de trading simplesmente mostrou um sinal de entrada aqui, ó, nessa formação de fundo. Olha só o sinal de long aqui embaixo. Então, a gente já está em um período para olhar para a realização de lucro, beleza? Isso daí falando de Bitcoin. Ontem eu mostrei para vocês que um grupo de carteiras super importante que eu sempre acompanho aí, eles começaram a distribuir um pouquinho aqui, tá? Essa daqui é uma métrica que a gente deve ficar de olho sim nos próximos dias. A gente deve estar analisando isso daqui todos os dias para ver se esses caras vão continuar distribuindo. Caso a gente tenha distribuições muito fortes, isso vai ser um sinal de alerta que algo pode acontecer aí na frente, beleza? Então a gente tem que ficar ligado nos dados todos os dias. Bom, se a gente olhar ali para o Ether / Bitcoin, né, a gente vai ver que o Ether está perdendo valor aí perante o Bitcoin. Isso significa que vale mais a gente ter Bitcoin na carteira do que Ether. A gente vai chegar próximo de uma região de suporte aqui, tá? Suporte, ele nunca é uma linha, um preço em específico, é simplesmente uma região, tá?
entre essas duas linhas brancas aqui, a gente vai ter uma região de suporte. A gente vai enxergar quando construir um candle de reversão aqui, a gente vai conseguir enxergar exatamente onde vai ser o ponto de suporte. Mas diante disso daqui, cara, a gente vê que o Bitcoin ele tá ganhando bastante valor aí no mercado. Ou seja, a gente tem que ter carteiras mais estratégicas nesse momento. Podemos sim se expor a Ether? Sim. Podemos sim nos expor a altcoins? Sim, podemos. A gente só tem que saber fazer um gerenciamento dessas operações. Porque é doído, saca só, Bitcoin subiu 100%, cara, e a maioria das altcoins no ano de 2023 continuaram caindo. Se você perde uma alta dessa no Bitcoin porque você estava 100% exposto em altcoins, cara, é frustrante, dói muito você ver que você perdeu uma alta no ativo mais seguro que você tem dentro do mercado, beleza? Então isso daqui é algo que a gente deve analisar, tá? Eu fiz alterações na minha carteira de dentro da comunidade on-chain, visando essa movimentação aqui que nós estamos tendo e, obviamente, a galera lá de dentro já sabe os próximos passos da minha tomada de decisão. Ontem eu falei com vocês sobre a carteira rumo ao milhão, tá? Eu expliquei que é simplesmente uma das minhas carteiras que são públicas. Se você quiser copiar a minha estratégia, copiar os aportes e o gerenciamento que eu faço, abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link. Só que algumas pessoas entraram em contato comigo porque não entenderam algumas coisas. Bom, primeiro ponto, se você entrar para dentro da carteira rumo ao milhão, você vai ter acesso a uma carteira minha, que eu gerencio essa carteira. E quando você tiver acesso a essa carteira, você vai receber um login e uma senha dessa plataforma. Essa é a minha plataforma de treinamentos. E você vai ter acesso a essa aba aqui, ó, carteira rumo ao milhão. Se você entrar dentro dessa aba aqui, todas as segundas-feiras, ao meio-dia, eu faço um novo aporte no mercado com o gerenciamento e rebalanceamento dessa carteira. E eu gravo esse aporte que eu estou fazendo, a análise que eu estou fazendo e simplesmente deixo tudo isso mastigado para vocês através de uma planilha. Ou seja, você simplesmente pode assistir a análise que eu faço na segunda-feira, inclusive a mesma blusa que eu tô hoje aqui, só o cabelo que tá diferente porque eu tô de cabelo cortado hoje. Mas, voltando aqui pro assunto, você vai ter acesso a essa planilha. Com essa planilha na mão, vai ser todas as minhas decisões daquele dia, daquela segunda-feira. Você só vai precisar copiar e colar. Isso caso você queira ter acesso a uma carteira gerenciada por mim. Aqui eu te mostro muito toda a análise que eu faço, tá? Como que são as minhas estratégias, eu te explico muito, eu te ensino muito como que eu tomo as minhas decisões dentro do mercado cripto. Se você quiser ver na prática essas decisões e seguir essas decisões na prática, cara, só você entrar para dentro da carteira rumo ao milhão. Além de você ter essa análise exclusiva todas as segundas-feiras com a planilha para você dar um Ctrl+C, Ctrl+V, você tem acesso também a um canal no Telegram, onde nesse canal a gente troca uma ideia, eu mando aviso para você, se tiver alguma dúvida, cara, você consegue ter o contato direto comigo, tá? Diferente aqui do YouTube, onde comentários, tal, essas paradas não dá pra gente responder tanto assim instantaneamente, beleza? Dentro do canal Telegram eu consigo fazer isso. Espero que tenha ficado explicado o que é a carteira rumo ao milhão, tá? Lembrando, essa carteira ela não vai ficar aberta para sempre. A gente vai chegar a um determinado momento ali que eu vou fechar ela, que vai ser quando eu parar de fazer os novos aportes e aí eu só vou fazer o gerenciamento dessa carteira, beleza? Se tiver qualquer dúvida, só entrar em contato aí comigo também, beleza? Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, beleza? Um forte abraço para todo mundo e amanhã a gente tá de volta aqui no canal. Valeu!